Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Aqui quem fala é Márcio Guedes Corrêa. Eu sou um professor de música e trabalho no ensino superior há 16 anos. Sou doutor em música pelo Instituto de Artes da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. É, Além dessa minha atuação central como professor, eu também sou músico, toco violão, guitarra e também sou musicólogo e, portanto, um pesquisador. Eu estou iniciando essa série de vídeos, né, para a gente conversar aqui sobre assuntos mais relacionados à musicologia. Ou seja, né, eu gostaria de abordar assuntos que fujam um pouco daquilo que é mais comum de se falar sobre música, né? Ou seja, música normalmente é vista como um objeto de apreciação artística, né, de contemplação, ou então um objeto, né, de entretenimento. E, claro, eu não estou dizendo que essas características, né, que eu acabei de dar não sejam importantes, elas são evidentemente importantes. Mas a música, além disso, tem também um papel central no desenvolvimento das culturas e das sociedades, né, e tem também aí um papel efetivo no desenvolvimento humano. E é justamente sobre essas coisas que eu gostaria de falar aqui nessa série de vídeos. Eu pretendo inicialmente publicar um vídeo a cada sexta-feira, né? Esse dia a gente pode alterar depois. E eu gostaria de fazer já de saída um convite, né, para que vocês, nos comentários desses vídeos, né, deixassem perguntas ou até mesmo sugestões, né, sobre assuntos que a gente possa tentar aprofundar aqui, né, porque a minha intenção é que esses vídeos sejam de fato um diálogo, né. Bom, para começar esse diálogo, eu gostaria de abordar um assunto que eu tenho abordado já há bastante tempo com os meus estudantes de graduação, né? É, que é o conceito de musicalidade. E vale também deixar claro que pouca gente discutiu a musicalidade, pouca gente tentou entender o que é a musicalidade, enfim, e desbravar esse assunto que, em princípio, parece um pouco espinhoso. Para a gente começar nosso diálogo, eu gostaria de trazer à baila um autor, né, que é um musicólogo austríaco, chamado Victor Zuckerkandel. Ele vai discutir o conceito de musicalidade em um livro chamado Homem ou Músico. Eu só conheço uma versão em inglês desse livro, que é Man the Musician, né? Um livro que foi escrito na década de 1970. Bem, nesse livro ele vai propor para a gente que a musicalidade não é um conceito único, não é um conceito que só tem um sentido. Então, ele vai fazer a proposta de que nós enxerguemos a musicalidade como dois conceitos, né? Então, ele dará o primeiro e o segundo conceito de musicalidade. Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. O primeiro conceito de musicalidade que o Victor Zuckerkandel vai nos apresentar é aquele que admite que a musicalidade é um dom. E, portanto, se assim for, algumas pessoas têm esse dom e tantas outras não têm. Então, seria como dizer que um grupo privilegiado de pessoas possui musicalidade e a maioria das pessoas não possui musicalidade nenhuma. Claro, é bom esclarecer que o Victor Zuckerkandel não está, em princípio, concordando com isso, ele está expondo um fato. E por que ele põe esse como primeiro conceito de musicalidade? Porque é aquele que é aceito pela maioria das pessoas, né? Então, a maioria das pessoas vai concordar, né, que música é um dom, né? E poucas pessoas são capazes de fazer música, né? Acredito que, em grande medida, isso se deu pelo surgimento da profissão do músico, né? Então,
desde que nós temos música como profissão, algumas pessoas se aprofundaram muito nesse saber, né, provocando a sensação nas outras de que só algumas pessoas é que sabem música. E a gente precisa lembrar também que a profissão de música é uma coisa relativamente nova na nossa história. Isso é um assunto que a gente pode discutir um pouco mais amplamente num outro vídeo. Aprofundando um pouco ainda esse primeiro conceito de musicalidade, né, então, para a maioria das pessoas, seriam musicais, né, teriam musicalidade aquelas pessoas que fizeram um treinamento musical muito profundo, né, as que participaram aí dos cursos dos grandes conservatórios, das universidades, que dominam amplamente um instrumento musical, que tem um domínio profundo sobre a voz, sobre a regência, né, pessoas que são capazes de compor músicas muito elaboradas, muito sofisticadas, né, complexas. E então esse grupo de pessoas seria um grupo especial, né, que detém a musicalidade. Claro que não dá para abordar tudo em um livro, né, por uma questão de espaço, e, enfim, né, até do próprio tempo em que o Zuckerkandl viveu. Mas eu colocaria aí eu dividiria esse primeiro conceito de musicalidade, né? Eu colocaria um outro grupo de pessoas, né? Além dessas que têm um amplo treinamento musical, né? A gente tem que admitir também que hoje, e isso já faz algumas décadas, né? Há pessoas que são escolhidas, né, por aquilo que o Adorno chamou de indústria cultural, né, pela indústria fonográfica, né, para serem grandes artistas, né, grandes representantes da música. Né? Então, assim, nos meios massivos de comunicação, né, na grande mídia, enfim, nas grandes rádios, grandes TVs, grandes gravadoras, figuram pessoas que não necessariamente passaram por um grande treinamento musical, né? Mas elas são aceitas pela sociedade, pela maioria das pessoas, como aquelas que também são detentoras, né, da musicalidade. Não necessariamente por apresentar um aprofundamento, né, um aprofundamento técnico na área musical, por apresentar, né, uma grande fluência de interpretação musical, mas sim por causa do seu espargimento, né? São pessoas que são amplamente conhecidas. Então, para a maioria das pessoas, né, se alguém é muito conhecido, se alguém é muito famoso, por assim dizer, né, essa pessoa certamente, né, deteria algum privilégio musical. Ela teria uma musicalidade superior, né, uma musicalidade que a maioria das pessoas não tem. Certo? Bem, quanto ao segundo conceito de musicalidade apresentado pelo Zuckerkandl, né, ele vai dizer que existe uma musicalidade que é anterior a essa musicalidade profissionalizada, digamos assim, né? Então existe uma musicalidade que é ancestral, né, que é primitiva no sentido de que chegou primeiro, né, sem nenhuma conotação pejorativa aí, né? E para isso ele vai recorrer às culturas que apresentam músicas que hoje nós poderíamos classificar como folclórica, né? Mas cabe um parênteses aqui, o próprio Zuckerkandl nos avisa nesse livro que a gente precisa ter um certo cuidado, né, com esse termo folclórico, porque na visão dele, muitas vezes esse termo é utilizado para colocar certas culturas nos seus devidos lugares. Ou seja, né, muitas vezes o termo folclórico é utilizado para se referir a uma coisa que é considerada, erroneamente, né, como uma coisa menos desenvolvida, como uma coisa rústica, né, como uma coisa um pouco tosca. Né? Então ele fala para a gente, olha, tomem cuidado, não é esse o sentido que eu quero dar, né, para essas culturas aqui. Bom, ele vai admitir então que existem, né, culturas ancestrais, né, culturas que apresentam músicas que sempre estiveram com a gente, ou seja, há músicas que nós fazemos, né, desde que nós somos seres humanos. E aí, né, ele vai admitir que todo e qualquer ser humano é musical, todo e qualquer ser humano apresenta musicalidade. Eu daria alguns exemplos, né? Se a gente pegar as culturas amazônicas, por exemplo, né? Se nós formos visitar aldeias amazônicas, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, uma música que é feita pela coletividade.
Ou seja, todo mundo participa de um evento musical, tocando algum instrumento, cantando, dançando, né? E é uma música que é feita por toda a coletividade, né? Raramente você vai encontrar alguém que está tocando ou cantando para o resto da sociedade assistir, né? De modo geral, todos participam, né? Sei lá, a gente poderia pensar nas culturas aborígenes da Austrália, que também vão apresentar músicas com as mesmas características, né? Tem tantas festas pelo interior do Brasil, que todos participam, né? Efetivamente da música, cantando, tocando, dançando, né? Então o Zuckerkandl usa essa música, né, para admitir que musicalidade pertence a todo e qualquer ser humano, né? Ah, Além disso, né, o fazer musical é um fazer exclusivo do ser humano, né, das pessoas. Então, se desenvolver linguagem como nós desenvolvemos é uma característica única do ser humano, né, se segundo os filósofos lá do iluminismo, né, desenvolver o nível de raciocínio que nós desenvolvemos, que é muito superior a qualquer outro ser que mora nesse planeta, é uma coisa que caracteriza o ser humano, né, o Zuckerkandl vai admitir que musicalidade é outra característica própria do ser humano. Haverá sempre alguma discussão a respeito disso, né? Sempre alguém poderá dizer que, bom, mas os pássaros cantam, né? Então, eu diria que, em princípio, até onde sabemos, não, né? Aquilo que os passarinhos fazem, né, que nós chamamos de canto, são códigos de comunicação, né? Em princípio, pelo menos até onde sabemos. Então, para um passarinho cantar, né, isso depende da nossa análise, né? Somos nós, seres humanos, que achamos que os sons que os passarinhos produzem são tão belos que nós podemos classificar como canto e, portanto, música, né? Mas, em princípio, não seria essa a intenção do pássaro que emite os sons, né? Haverá aquele que vai dizer, né, mas quando eu estou na natureza e chego em uma cachoeira, eu me sento à frente da cachoeira e fico ouvindo aqueles sons como se fossem sons musicais. Bom, até onde sabemos, a cachoeira também não se preocupa em fazer música, né? Então existe água correndo, né, e o atrito da água com terra, areia, pedra e etc. provoca sons, né? E, de novo, depende do ser humano, né? Depende de mim, depende de você, depende de qualquer ser humano, entender aquilo como um som tão belo, né, que nós podemos classificar como sons musicais. Então, aquilo que nós chamamos de musical, quero deixar claro que somos nós que chamamos, né? São seres humanos que classificam as coisas como musicais. Bom, para a gente ir encerrando esse nosso primeiro diálogo, eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Então, o Zuckerkandl apresenta dois conceitos de musicalidade. O primeiro conceito de musicalidade seria aquela música que pertence aos especialistas, aos profissionalizados em música, seja pelo aprofundamento nos estudos musicais ou pelo lugar conquistado dentro dos meios de comunicação de massas. E há um segundo conceito de musicalidade, que é aquele ancestral, que é a música que está conosco, né? A música que nós carregamos desde que nós existimos nesse planeta. E para finalizar, eu faria uma proposta, né, de enxergar o primeiro conceito de musicalidade como complementar ao segundo. Ou seja, nós temos uma música que está conosco há muito tempo, né, desde que estamos aqui, e a música profissionalizada é um complemento, é uma música que nasce dessas músicas ancestrais, né, dessas músicas primitivas. Portanto, todas essas músicas, e acredito que essa é a visão do Zuckerkandl também, todas essas músicas teriam o seu lugar, né? Então, as músicas ancestrais, as músicas mais antigas, as músicas tradicionais, elas não são menos desenvolvidas do que as músicas profissionais, elas não são menos importantes, elas não são menos nobres, elas são músicas que têm o mesmo valor e têm um valor central para o ser humano, né? E a música que se profissionaliza é uma música que complementa essa, né? O desafio seria
como fazer, né, para que a música profissionalizada não passe por cima das músicas tradicionais, né, que estão presentes, que estão vivas, né, que estão aí com as culturas que ainda mantêm os modos de vida ancestrais, os modos de vida tradicionais, né. Claro, essas culturas vivem aí correndo risco, né, pelo desenvolvimento do mundo moderno. Então, o mundo moderno vive querendo tragar essas culturas e, enfim, desrespeitá-las e algumas acabam sucumbindo e desaparecem, mas existem ainda muitas dessas culturas tradicionais vivas e essa música é viva e importante, né? E faz parte da nossa constituição como ser humano. Então, a proposta, né, seria, ou melhor, a problemática seria, né, como preservar a música que pertence a todo e qualquer ser humano, né, dentro dos diversos meios sociais que existem hoje. Então, como propor, por exemplo, para uma criança que mora na cidade grande, em alguma cidade grande, né, que ela tem uma musicalidade que está nela, porque ela é um ser humano, né, e não necessariamente essa musicalidade será desenvolvida a partir de padrões que foram, né, impostos. Não sei se a palavra imposta é sempre válida, né? Mas por padrões que foram desenvolvidos dentro dos meios profissionais de música, né? Então existe uma música interior, digamos assim, né? De grande importância e que precisa ser localizada em todo e qualquer ser humano. Tá bem? Então essa é a primeira, né, parte do nosso diálogo. Mais uma vez eu convido vocês a deixarem seus comentários e perguntas e sugestões aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até uma próxima.